Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Paz FM 89,9, programa Bíblia em Foco. Hoje nós vamos estar aí trazendo a lição 3, a lição 4 aí para nós estarmos aí, para você que é professor, você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno, você que é amante da Palavra de Deus, que ama e quer resgatar sempre o valor da Palavra de Deus. Esse é o encontro, esse é o momento de nós estarmos aqui agora, meditando na Palavra do Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo aqui o texto áureo, aqui fazendo a introdução rapidinho. Nós vamos depois ouvir um hino selecionado aqui pelo Pedro Mateus, tá na sonoplastia, esse grande homem de Deus, locutor aqui abençoado, tá aqui a nossa retaguarda. Se puder e tiver dentro da programação, puder colocar aí aquele Vem Cear Comigo, de Gerson Rufino. Pensa, é para abalar as estruturas. Então nós vamos aqui fazer a introdução aqui rapidinho. Nós faremos um único intervalo e depois desse louvor de Gerson Rufino, Vem Cear Comigo, nós vamos estar falando da lição 4 aqui, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. A nossa lição aqui, ela tem o seu texto áureo em João, no capítulo de número 14 e o versículo de número 27, onde se nos diz da seguinte forma: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dar. Que forte isto, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então Deus, ele tem uma paz que nenhum ser humano, nada no mundo consegue suprir aquilo que Deus coloca dentro de nosso ser, que somente Deus consegue trazer ao homem, que é a verdadeira paz. E o interessante é que ele deixa esta paz para todos aqueles que querem, que almejam, desejam, esperam e querem. E para termos esta paz, nós precisamos ter em nossa vida Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é o príncipe da paz. E Deus deixou essa paz, que é Jesus, através também do Espírito Santo, o Consolador, que hoje está aqui. Então tem muita coisa gostosa para nós estarmos meditando aqui. Aqui na nossa lição aqui, eu gostaria de estar chamando a atenção aqui já para a introdução. Vamos pular a parte aí inicial, já vamos para a introdução, aonde fala: o estudo da lição 4 vai demonstrar que é possível a restauração total ou a totalidade do ser humano. Quando fala aqui que a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano, é importante enfatizar que Jesus, ele é suficiente. O que fala de suficiência? É que não precisa nada mais além de Cristo. Se você tiver Jesus Cristo de Nazaré, evidentemente que nós temos que valorizar a medicina, temos que valorizar os médicos, tudo quanto está aí à nossa disposição. O interessante é que tudo isso sendo tudo muito bom e maravilhoso, nada consegue suprir a suficiência de Cristo. Somente Jesus Cristo, ele consegue dar a paz que o homem precisa, a paz que a mulher deseja e almeja e espera. Interessante observarmos aqui a suficiência de Cristo para restaurar o quê? A totalidade do ser humano. Nós, nas lições anteriores, meus amados, queridos, diletos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, da Rádio Paz FM 89,9, a essa rádio abençoada que é a Rádio da Família. Interessante nós observarmos que essa totalidade, ela fala de quê? A totalidade, ela vai falar exatamente aquilo que nós já víamos falando nas lições anteriores, desde a lição 1, 2 e 3. A totalidade do ser humano se refere a corpo, alma e espírito, como nós bem falamos aí. Então Jesus, ele é suficiente para restaurar, para renovar, para trazer algo novo ao seu coração. Tá difícil? Tá difícil, a luta tá grande, as adversidades são muitas, mas Jesus, ele é totalmente suficiente para restaurar corpo, alma e espírito. Então você que está aí no aconchego do seu lar, ouvindo agora a Rádio Paz FM,
aqueles que nos acompanham agora também pelo Facebook, os que nos ouvem agora também pelo canal do YouTube. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. Que essa lição venha realmente encontrar guarida ao seu coração. Os professores aí terão um subsídio para poder estarem ministrando aí também na EBD agora de domingo. Nós vamos para um pequeno intervalo, ouvindo a música, o hino, o louvor com Gerson Rufino, Vem Ceiar Comigo. E na sequência, em definitivo, já vamos estar ministrando. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. A suficiência de Cristo, esse mesmo Jesus que Gerson Rufino está chamando para cear com ele, entrar na sua casa. Que Jesus entre na sua casa agora. Esse cena é bonito. Anotar alguma coisa que eu esqueci a revista. Aí eu faço as anotações. Mas você estudou, não estudou? Estudei? Então pronto. Tá na cabeça. Mas assim, estudei assim, ontem à noite, escrevi os tópicos e deixei lá. Mas só a memória é boa. E ainda bem, graças a Deus. Pra texto ela é boa também. Qual que é o livro do livro? Eu vou pegar lá, mas pode ficar tranquilo. Porque eu não posso ficar tocando a música, né? Por exemplo, então eu não vou pegar. Mas você tem um canal bom, hein, pastor? Tem mais de 1.000 inscritos. Tá abençoado, graças a Deus. Pastor, tá dando um chiadinho. Mas é esse cabo. Deve ser porque ele fica preso nessa... Ele não tava não, deve ser alguma coisa. Mas não atrapalha. Não. Pastor, mas rapaz, seu canal é bom, porque tem mais de 1.000 inscritos. Tem algumas que vai bem, tem umas que chega a 2.000 visualizações, tem uma que chegou, 2.000 e pouco. Bora. Maravilha, maravilha, muito bem. A nossa lição, ela teve como texto base aí em Efésios, né? E Efésios, ele vai falar exatamente dessa supremacia de Cristo Jesus sobre todas as coisas. O interessante é que o apóstolo Paulo, ao escrever Efésios aqui, ele tinha uma preocupação muito importante.
ele estava querendo, na verdade, combater o gnosticismo que na época estava se levantando. E por que é que o gnosticismo ele era extremamente prejudicial à fé cristã? É porque aparentemente eles não se levantavam contra o cristianismo. Eles diziam, na verdade, que eles estavam em consonância, em comum acordo. Mas evidentemente que o gnosticismo ele trazia algumas coisas muito ruins, porque trazia a superstição, trazia uma série de outras coisas, demonstrando que Cristo Jesus não era suficiente, que precisava haver outros rituais, outras coisas mais para que pudesse então o homem ser salvo e assim por diante. E o gnosticismo, eles abrogavam-se para si um direito de uma inteligência superior, extremamente arrogantes. Eles achavam e se consideravam senhores da razão. E isso é extremamente preocupante. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo ele escreve Efésios, onde ele vai combater ferrenhamente o gnosticismo. E é a base aqui de estudo da nossa lição aqui, importante nós analisarmos essa questão. E como o foco que nós estamos trabalhando, que vai ser trabalhado em toda essa lição, salvo engano também o ano passado nós tivemos uma lição abençoada, ou na verdade toda uma revista tratando sobre enfermidades da alma. Então a nossa revista Betel, muito sabiamente aí, mais uma vez retorna ao tema, não de uma forma assim tão presente como foi da outra vez, na outra lição do ano passado, mas esse ano abordando alguns pontos que envolve essa questão da salvação, sobretudo da totalidade do ser humano. Quando falamos totalidade, corpo, alma e espírito. Vamos aqui para o tópico 1 da nossa lição. Tópico 1 da nossa lição, ele vai falar sobre o mapa da nossa personalidade. O mapa da nossa personalidade. Esse mapa é importante nós observarmos. Ele vai ter um papel significativo no ser humano através dos primeiros anos de vida. Os psicólogos, eles são unânimes em afirmar que os primeiros anos de vida de uma criança, elas vão ser determinantes para o futuro desse adulto, porque as coisas que se passam nesse período, as experiências vividas no tempo presente de uma criança, ela vai ser determinante para influenciar toda uma vida desta criança. Então é importante nós analisarmos aqui que esse mapa da personalidade, essa personalidade, ela vai estar sempre intimamente ligada a questões aqui exatamente daquilo que a criança passou nos primeiros dias, na primeira infância, que são do primeiro ao 7º ano de vida. É importante nós analisarmos que essas atitudes ou as experiências que toda criança passa nesse período, e é por isso que pai, mãe, igreja, é importante nós analisarmos e observarmos os aspectos que a criança está inserida dentro do contexto da sua casa, na sua escola e na sua igreja. E por que é que a gente se preocupa tanto? Porque se nós não nos preocuparmos agora com as nossas crianças, com a educação dos nossos filhos, nós estaremos fadados a ter uma juventude fracassada. Nós estaremos fadados a termos um adulto muito mal formado em sua personalidade. Então percebam que se não cuidarmos agora na base, quando a criança já é pequena, essa criança vai crescer com distúrbios, essa criança vai ter muita dificuldade de relacionamento, terá comprometida a sua personalidade e muitas coisas que poderiam ser evitadas, podem ser evitadas na fase adulta, se nós tivermos o devido cuidado de solidificarmos as bases para uma boa criação de uma criança. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que se deve andar, porque quando ele crescer, jamais ele se desviará dele. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade.
E o interessante nós observarmos aqui, meus amados, queridos, diletos, irmãos e ouvintes aqui da Rádio Paz FM e das redes sociais que agora nos acompanham. É importante nós observarmos que os aspectos principais para a formação da personalidade, os 3 principais, eles estão inseridos aqui nessa primeira infância, do primeiro ano ao 7º ano. Então, as 3 coisas principais, que seria o desenvolvimento aqui dessa criança, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento socioafetivo e terceiro, o desenvolvimento físico. Todos eles são formados aqui, não na fase adulta, mas eles vão ser formados aqui. Qualquer deficiência nessa primeira infância gerará transtornos lá no futuro. Por isso que é importante nós cuidarmos aqui do futuro das nossas crianças, cuidando do presente dela, do presente momento em que elas estão vivendo. Então, quando a gente fala aqui do desenvolvimento cognitivo, a gente está falando desse desenvolvimento que tem a ver com a memória, com a aprendizagem, com a inventividade, com a criatividade, com o julgamento moral. Então, todo esse desenvolvimento cognitivo, ele vai ser formado aqui nos primeiros anos de vida. As noções aqui, quando a criança começa a desenvolver a sua coordenação motora, quando ela começa a fazer os triângulos, ela vai entendendo todas essas questões aí dos tamanhos geométricos. E é importante lembrar que nenhuma fase da vida o ser humano consegue aprender como é na primeira infância. As informações mais rápidas e mais aceleradamente processada é nesse período aqui da primeira infância, aonde a criança está se desenvolvendo em todos os sentidos. Então, se nós negligenciarmos esse cognitivo desta criança, teremos uma criança mal formada lá no futuro, com algumas deformidades que vão comprometer a sua inventividade, a sua criatividade, as suas noções de lateralidade e tudo mais. Interessante nós observarmos também que é nessa primeira infância que um outro aspecto aqui do desenvolvimento socioafetivo, que é muito importante aqui para a formação da personalidade, do mapa da personalidade do ser humano aqui, é importante observar aqui é que esse desenvolvimento socioafetivo, quando é que a criança vai ter esse contato? Primeiro contato socioafetivo que a criança vai ter é quando essa criança ela tem um contato com a mãe. E esse contato é interessante observar que ele vem desde a barriga, desde o ventre da mãe. Então é importante que essa criança sinta-se amada, que essa criança sinta-se protegida, porque Deus ele nos conhece e a Bíblia diz que desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. O que nos diz Jeremias no capítulo de número 1 e o versículo de número 5? Diz-nos da seguinte forma, que antes que tu foste formado, eu já te conhecia, e antes que tu saísse a madre da tua mãe, eu te santifiquei como profeta às nações. Então Deus ele já nos conhecíamos quando nós éramos ainda informes. E interessante observar que essa criança, quando ela está lá na barriga da mãe, ela tem todo esse aspecto. Eu me lembro, quando eu tive meu primeiro e único filho, até hoje, o Quias Mateus Vasconcelos Venâncio, a mola do meu coração, eu conversava com ele ainda na barriga da mãe. E o interessante, eu sempre dizia, cadê o nenenzão do papai? E conversava com ele. No dia, ele nasceu prematuro, dentro da incubadora, e eu chegava perto e dizia, cadê o nenenzão do papai? Queridos, era um momento tão lindo, maravilhoso. Ele estava dormindo quando ele ouvia a minha voz. Ele abria os olhinhos. Então, o primeiro contato socioafetivo que a criança tem é com o pai, é com a mãe. E essa criança ela precisa sentir-se amada, porque se a criança não se sentir amada, ela vai ter problemas em sua personalidade quando crescer. E esse desenvolvimento ele vai acontecendo. Primeiro nós temos esse desenvolvimento dentro de casa, o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe, o relacionamento com os primos, com as tias e os tios. É de fundamental importância. Então esse relacionar, nós temos que criar as nossas crianças para se relacionar. O perigo de deixar uma criança trancada dentro de casa é muito grande. Ela precisa socializar nesses primeiros
primeiros períodos. Do contrário, vai ter uma criança que vai crescer isolada, com dificuldade de conversar, de convivência em sociedade. Então, um outro papel importante que exerce aí nesse período da primeira infância é o período que a criança está agora entrando na escola. O primeiro contato socioafetivo ela recebeu na família. O segundo contato socioafetivo que essa criança agora vai receber depois da família, dos vizinhos e amigos ali, é dentro da escola, os coleguinhas da escola. Por isso que é importante também nós termos os devidos cuidados exatamente também em sala de aula. Para o pai acompanhar, precisa ser presente, o que é que o seu filho está aprendendo, como é que ele está se relacionando na escola, as dificuldades. Então esse período ele é de primordial importância e o pai e a mãe precisam estar bastante atento, porque aí vai formar, nós teremos o mapa aqui de uma personalidade muito bem definida e formada. Se cuidarmos agora, não teremos problemas lá no futuro. Vamos analisar agora um terceiro aspecto também muito relevante nesse período da primeira infância, é o desenvolvimento físico. É nesse período que a criança, o período do desenvolvimento físico, é onde ela vai ter a capacidade do desenvolvimento amplo. O que seria esse desenvolvimento amplo? É a noção de espaço, né? Noção de lateralidade, a formação agora, o seu corpo em transformação. Agora ela já tem uma coordenação motor um pouco maior e agora vem aqui nesse processo. Então é importante nós analisarmos e termos o devido cuidado também com esse desenvolvimento físico, que é a capacidade do desenvolvimento amplo que a criança tem, noção de espaço e lateralidade, né? Agora, por que pastor Eurípides, professor Eurípides, que essa fase ela é tão importante? Primeiro, por tudo aquilo que eu já falei. Mas se nós fôssemos aqui dividir em duas questões primordial para entendermos melhor por que é que essa fase é tão importante, deixai-me dizer, sabeis por que esta fase é tão importante e tão relevante para a formação da criança, da sua personalidade? Primeiro, é que as atitudes no tempo presente, as experiências no tempo presente vivida pela criança, se nós não tivermos cuidado, isso é um estudo e os psicólogos apontam para essa grande verdade, que todos aqueles que têm desvio de personalidade, desvio de caráter, 90%, 85% a 90% tiveram problemas na sua formação, na primeira infância. São traumas vividos neste período e esses traumas vai trazer sequelas para essa criança agora já adulto. Futuramente, essa criança que sofreu traumas, essa criança que passou por alguma dificuldade socioafetiva, emocional, sociomotora, desenvolvimento físico de alguma forma foi comprometido, se o desenvolvimento cognitivo dela foi comprometido de alguma forma nessa primeira infância, isso vai refletir no caráter do ser humano futuro. Por isso que é importante nós observarmos. Toda vez que você vê alguém com desvio de caráter muito acentuado, tenha certeza, em sua maioria, essa criança teve dificuldades na primeira infância. De repente foi um abuso, de repente foi alguma coisa que mexeu com a psique, com o emocional desta criança e que vai acompanhá-la para o resto da sua vida. Quer ver uma outra coisa também, que é por causa disso daí, que vai trazer um problema futuro? De 85% a 90% também dos adultos que têm transtornos mentais, físicos, emocionais, identificados aí pela psicologia na área da medicina como sendo patológicos, tem muitas coisas que nós vamos observar aqui, que são traumas adquiridos por causa de problemas na primeira infância. Então, experiências vividas lá no passado, que são extremamente traumáticas, vai causar sequelas agora nesse mapa de desenvolvimento da personalidade. Quando essa criança crescer, por certo, se não houver uma quebra de paradigma aqui, se não for Jesus Cristo com a sua suficiência, se não houver psicólogos muito bem preparados, então difícil será então recuperar esse adulto que um dia teve graves problemas aí, na verdade, aí na sua infância.
Então é importante nós analisarmos. No 1.1 agora da nossa lição, abordando aqui, a restauração é para quem? É para todos. O tópico 1 da nossa lição vai falar exatamente isso, que a restauração é para todos. E você precisa entender esta verdade, meu amado, querido, dileto, irmão, ouvinte, que nos ouve nesta oportunidade. Eu tenho uma boa notícia, a restauração é para todos. E Jesus quer restaurar você nesta noite. E Jesus quer restaurar os alunos da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor, você que nos ouve agora nesta oportunidade, está aí uma oportunidade de você em aula estar explicando que Jesus ele é suficiente, ele pode restaurar. Eu tenho uma boa notícia. Se o seu vaso está trincado, se o seu vaso está rachado, se a tua vida está sem sabor, está seca, está oca, se está um vazio tão grande, algo lhe aperta o peito, seja uma depressão, seja o que você esteja vivendo, você pode enfatizar isso para os seus alunos, vocês que nos ouvem nesta oportunidade, eu quero dizer, Jesus quer restaurar você, porque ele é perito em consertar, restaurar vaso quebrado, e ele vai lhe restaurar, ele vai renovar a sua vida, porque Jesus é lindo, Jesus é cheiroso, Jesus é maravilhoso, ele ama você, ele é perito em consertar vaso quebrado. Este vaso que para a sociedade já não tem mais jeito. Este vaso que para a família já está desacreditado. Este vaso que está jogado em um canto, empoeirado, que está se sentindo vazio, inútil, com a vida vazia, oca, sem sentido, sem rumo e sem direção. Eu quero dizer que a tua vida tem jeito. Eu quero dizer que Jesus está aqui para lhe restaurar. Ele é suficiente para lhe trazer e lhe devolver a alegria de viver. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus que vive e que reina de eternidade a eternidade. Eu acho lindo, meus amados e queridos irmãos, e eu gosto de meditar, e principalmente Colossenses, o livro de Colossenses, você encontra muitas coisas importantes, porque ele vai falar sobre o nascer de novo, o tornar-se uma nova criatura. E o verso 10 do capítulo 3 de Colossenses, ele vai falar algo interessante. Ele vai dizer da seguinte forma, que não há grego, nem judeu, nem circuncisão, e nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo e nem livre, mas todos em Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Perceberam? Cristo é tudo para a sua vida. E muito interessante que não é só na vida de uma pessoa, é para todos quantos acreditarem, todos quanto nele crer, todo quanto nele confiar, todos quanto buscar ao Senhor. Este Jesus é para todos, essa restauração é para todos. Ele quer te salvar, ele quer te restaurar, mas eu já não tenho mais jeito. Eu quero dizer, você tem jeito, porque quando você mesmo não acredita mais em você, Jesus ainda lhe dá um voto de confiança. O homem pode não esquecer o teu passado, mas Jesus, uma vez quando você se arrepende dos seus pecados, ele já não se lembra mais, fica lançado no mar do esquecimento. Jesus lhe abraça nesta oportunidade. E quando eu falo disso, que Jesus ele é perito mesmo, porque todos têm a oportunidade de encontrar o seu lugar na casa do Pai. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de Salmos no capítulo de número 84, salvo engano, e o verso de número 3 diz que até o pardal, percebam, até o pardal encontrou morada na casa do Senhor. Irmão, eu não sei você, eu já morei na roça e eu tinha uma dificuldade com
pardal, o trenzinho tribulento. Me perdoa quem gosta, me perdoa quem acha bonito, mas para mim pardal lá na roça, irmão, era uma tribulação, era uma cantoria estridente que doía o pé do ouvido, é um negócio tão estridente, não deixa aí você em paz. E o interessante é que pardal para mim, lá onde eu morava, ele só prestava para atormentar, cagar na nossa cabeça e criar pixiringa. Não sei se você sabe, na verdade, o que é pixiringa. Eu vou explicar para você que não é rurícola, eu sou lá da roça, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então pixiringa, ele é um negocinho vermelhinho, assim pequenininho, mas pequenininho mesmo, você quase não consegue enxergar. Mas ele começa e ele vem assim, se apodera e vem exatamente desse tipo de pássaro, que é o pardal. Eu nunca vi nada produzir mais pixiringa do que pardal, irmão. Você não consegue dormir, fica fervilhando todo o seu corpo, você não consegue matar, tanto de coisa. Então, para mim, quando eu tenho lembrança do pardal, eu tenho péssimas recordações. Eu não conseguia conviver bem com pardais. Agora, o interessante é que o texto diz que até o pardal encontrou morada na casa do Senhor. Irmão, se até o pardal encontrou morada na casa do Senhor, tenha certeza, então você vai encontrar também o seu lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade, tá bom? Meu amado e querido e abençoado irmão, então é importante você analisar aí que a restauração de Jesus, ela é total, na totalidade